dezembro, fiz 25 anos. Eu digo, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor tem uma esposa maravilhosa. Glória a Deus. Cuida do meu lar. Obrigado, meu irmão. Mãe Juliana. Minha filha está ali. Meu filho está longe. Mas eu falava com ele ontem e tão bom quando nós podemos inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. E desde que ele chegou lá onde ele está, falava com o pastor Geraldo outro dia, eu dizia a ele, olha, desde que meu filho chegou, ele não perdeu nenhum culto. Eu não estou lá para forçá-lo, para dizer que ele tem que ir, não. Ele tem ido para a igreja. Amém. E eu tenho visto a mão de Deus em cada detalhe. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não sei você, mas eu tenho ficado preocupado com a nossa geração neste tempo. E queremos tudo ou temos tudo e não fazemos nada. Este é um tempo de reflexão, porque quando nós olhamos para trás, eu tenho 44 anos, fiz 44 anos esse ano, e quando eu olho para trás, eu vejo o que os nossos pais fizeram para que nós pudéssemos chegar até aqui. E é uma preocupação que eu tenho, porque eu estou construindo uma vida e tem uma geração olhando para mim e certamente ela vai me seguir. Amém, é verdade. E a pergunta que eu faço e que eu tomo e que me fez pensar a respeito disso que vamos falar é: qual é a nossa missão? Qual é o propósito e para que fomos salvos, libertos, para que o Senhor nos encontrou em muitos lugares? Aleluia. Quando nós encontramos pessoas pelas ruas, ouvimos as pessoas testemunhar a respeito da salvação, o sujeito sobe no púlpito e diz: olha, eu quando não servia a Deus, eu atirava na polícia, eu roubava, eu batia na minha mulher, eu era um trem doido. Dá medo só que você ouviu o testemunho dele. Mas aí, ele diz: pois Jesus me encontrou. Nós dissemos glória a Deus. Aleluia. Mas o que você está fazendo agora? Que você é usado pelo diabo? Você contou. Mas e agora? Com a graça Aleluia. que você tem feito? O que nós temos feito? Qual é o testemunho que vamos dar? Qual é o exemplo que vamos dar a respeito desta graça? Palavras vazias, canções lindas, Glória a Deus. é pouco. Na mão de Satanás, ele esvaziava um camburão de polícia. Mas na mão do Senhor, ele só canta, levanta a mão, carrega a Bíblia. Mas os nossos pais, a geração que nós não devemos remover os marcos dela, pagaram um preço para nós estarmos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a nossa missão?
Quando Jesus é perguntado no livro de Mateus, no capítulo 22, do versículo 34 em diante, eu vou ler, só vou citar para você. É feita a pergunta: qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus responde, no versículo 37, ele diz assim: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a ti mesmo. E partindo do grande mandamento, nós chegamos na grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19. E o Senhor dá uma ordem, ele diz: portanto vão e façam discípulos por todas as nações. Vão pelo mundo, pregue a toda criatura. Ensine-os a obedecer a tudo o que eu falei. E ele diz: e eu estarei perpetuamente com vocês. E enquanto vocês vão pelo caminho, falando de mim, eu estou com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos colocar o mais rápido possível em prática a nossa missão. Queridos, pais que aqui estão, eu falo isso com uma satisfação muito grande, porque eu não fiz nada para colher os frutos que colho, Glória a Deus. mas meus pais plantaram, cavaram poços. Aleluia. Eu lembro, pastor Geraldo, com meu pai evangelizando pelaquela rua, aquelas estradas de terra no PTB, no Campos Elíseos. Glória a Deus. Sam e Silvia não fizeram, mas colhem frutos. Mas agora nós temos uma geração olhando para nós. Pastor Warley, os meus filhos estão vindo. Se eu não plantar, se eu não cavar um poço, vai chegar um tempo aonde não terá água para eles, porque uma geração cava para outra beber água. É assim. É a nossa missão. Meu Deus, Aleluia. Glória a Deus. eu tenho ficado apavorado com isso. Porque o tempo tem sido muito rápido. Tem sido muito ligeiro. E eu vejo uma geração que tem a presença de Deus, que é tocada por Deus muito fácil. Mas quando se trata de ir, mas quando se trata de pôr em prática a sua missão, acontece alguma coisa, pastor. E sabe por que isso me toca? Porque a nossa condição hoje é muito melhor. Eu não sei quanto custa uma passagem de ônibus, porque eu não ando de ônibus. Talvez muitos dos irmãos aqui não andam. Mas os nossos pais faziam a obra de Deus de ônibus, a pé. É verdade. Meu Deus! Glória a Deus. Eu me lembro que eu saía de casa
com um paninho, está aqui, que ele me deixa mentir, que eu era um tiro bonito, por isso que a Juliana interessou por mim. Tinha um telefone grande, pesado assim. Você não pode mentir, né? Mas eu andava com um paninho, porque eu tinha que chegar na igreja e limpar os pés, porque da minha casa até na igreja era barro. Eu me lembro, eu estava vendo uma foto esta semana, está aqui no meu celular, do irmão Geraldo Marcelino, senta em pé, em um dos nossos cultos da igreja de Campos Elíseos, fruto de um panfleto que o irmão Wesley entregou para ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus! Aleluia. Quando eu pensava isso nesse final de semana, eu disse, o que está acontecendo com essa geração? Temos tudo! Mas não fazemos nada. Sabe qual é a nossa missão? Sabe para que eu e você fomos chamados? Para criar oportunidade para que as pessoas desfrutem o amor de Deus. Amém. Nós fomos chamados, pastor Luan, para criar oportunidade para que as pessoas desfrutem o amor de Deus. Elas não sabem. Mas eu e você temos uma missão. Na mão de Satanás, nossa Deus. Ele fala, eu matei 300. Eu andava com a garrucha debaixo da cintura, e onde é que eu chegava, todo mundo tinha medo de mim. Mas ele chega com uma Bíblia em determinado lugar, e nem o diabo tem medo dele. Que isso? Ele chegava com a garrucha no boteco, em casa, os meninos corriam. Mas hoje ele é crente. Aí ele carrega a Bíblia. Mas o diabo não tem medo dele. Pastor Geraldo conta que antigamente, quando vocês viam que tinha um demônio, como é que vocês faziam? Partia pra cima. Mas essa geração hoje, se alguém dizer, tem um demônio lá, ele fala, vou ligar pro pastor. Eu vou ligar pro pastor, peraí. Mas o sujeito, não, mas ele tá quebrando tudo. Não, mas eu preciso ligar pro pastor. Não é assim? Eu lembro. Pastor, o cara tava lá bravo. Eu sou qualquer um, eu sou aquele. Chegava lá e falava, você não é ninguém, não, rapaz. Ele era de trem. O banheiro dele era o papai. Nem de lá, nem de papai, quando ele era um pouco convertido, né? O senhor Geraldo era na frente dele. Vem, Zé! Mas nós fomos chamados para criar oportunidade. Amém. Para as pessoas desfrutarem o amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós precisamos entender. Muitas pessoas, depois que eles viram cristãos, em vez de eles serem atraentes, eles se tornam repelentes, chato. Sabe? O santão. Eu estou dizendo que diz que é o santão do pau louco, né? Ele não pode juntar com ninguém. Ele não vai mais lá ter encontro com a família dele. Porque agora eu sou o santo. Mas você foi chamado, foi para isso. Para você ser luz. Aleluia. Você foi chamado para criar oportunidade para que as pessoas desfrutem o amor de Deus. Quando eu cheguei na casa do meu sogro, um maçom e uma espírita, eu digo, senhor, como é que é isso? Primeira vez que eu encontrei ela, sim, estudamos juntos, tá? Aí ela passou, encontrando. Eu digo, olha, eu consigo te levar depois do culto. Mas eu preciso te consigo levar você na sua casa. Mas tem um culto hoje. É uma segunda-feira. Você lembra disso, Samir? Pastor Felipe Val estava pregando aquele dia, não sei porquê, lá no Campos Elíseos. E eu levei ela. Mas hoje, 25 anos depois, não se canta um parabéns, não se serve a mesa antes que nós cheguemos e oramos.
Porque nós somos luz. Nós entendemos que o nosso chamado é criar oportunidade para as pessoas desfrutarem o amor de Deus. Glória a Deus. As pessoas precisam ter vontade de conhecer Jesus por causa da nossa maneira de viver. Aleluia. Glória a Deus. O nosso colega de trabalho precisa se interessar por Jesus por causa das nossas palavras. Amém. Amém, Senhor. Nós precisamos entender essas coisas. A Bíblia conta a história de 4 amigos que descobriu como criar oportunidade para alguém desfrutar do amor de Deus. Meu Deus. Essa história está no livro de Marcos, no capítulo 2. Quero ser bem rápido aqui, porque nós estamos com horário. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia nenhum lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vai para casa. Mas eu gosto desse final. Isso aqui é maravilhoso, porque ele disse assim: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E todos atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Eu não sei qual é o seu pensamento, mas eu estou muito afim de começar a ouvir esta notícia. Amém. De um médico pegar um resultado de exame desfavorável e dizer: olha, realmente está complicado, mas eu não sei o que aconteceu. E você dizer: foi a mão de Deus. Aleluia. Foi a mão de Deus. Amém. Glória a Deus. Nunca vimos nada igual. Glória a Deus. Aleluia. Porque o mesmo Deus que estava em Cafarnaum, Ele está aqui hoje e Ele pode operar na sua casa, na sua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Rapidamente, nós vamos olhar para esse texto e vamos extrair 3 ações que nós precisamos adquirir para desenvolver a nossa missão. E a primeira delas é identificar as necessidades. Aqueles homens conheciam aquele paralítico. É possível que eles tenham visto a necessidade dele
O outro amigo disse, olha, outro dia eu até levei um peixe na casa dele. Que hoje é sexta, né? Mas naquela época era um peixe. E o outro amigo disse, olha, aquele homem dele precisa ver de uma cura. Glória a Deus. Outro amigo disse, rapaz, Jesus de Nazaré está na cidade. Ele está na cidade. Aleluia. Aleluia. Vamos levá-los lá. Glória. Aí se tem talvez algum da nossa geração, como é que não vai levar ele, pastor? Tem jeito não. Parceira na porta está cheio demais. Tem como entrar lá não. O povo está até brigando lá. Para poder entrar lá, não tem como entrar lá não. Tem jeito não. Temos tudo. Não fazemos nada em vista daquilo que os nossos pais fizeram. Eu falo isso com temor no coração, pedindo ao Senhor muita misericórdia. Porque eu sei que eu serei cobrado disso. Eu sei que nós seremos cobrados pelas condições, por aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, que os nossos pais fizeram sem nada. E eles estabeleceram um altar para o Senhor, tão firme, um alicerce tão firme, que nós podemos caminhar sobre eles hoje. Podemos beber dessa água, comer desse pão, que eles conseguiram, com muita dificuldade. Errando, acertando, porque muitos deles não tinham referência. Mas hoje nós temos referência. Hoje nós temos quem olhar. Mas os 4 amigos disseram, nós vamos levá-lo até Jesus. Aleluia. Nós vamos levá-lo até Jesus. Você imagina 4 amigos carregando aquele homem para a cama e levando ele para a rua fora, sem saber se ele seria curado. Ele disse, olha, Jesus está aí, vamos levá-lo até Jesus. Vamos criar uma oportunidade para ele, vamos dar uma oportunidade para ele. O que aqueles homens estavam fazendo? Eles estavam identificando uma necessidade. Quando nós pensamos em criar oportunidade para que as pessoas desfrutem o amor de Deus, nós precisamos perguntar: o que esta cidade precisa? Do que as pessoas sentem falta? Qual é a maior dor das pessoas onde você vive? Nós precisamos olhar para dentro, olhar em volta. Eu sentei para almoçar hoje, vi um amigo que eu não vi há algum tempo, um conhecido, sentei com ele. Com 10 minutos que eu estava com ele, ele disse para mim, parece que foi Deus que trouxe aqui. Eu disse, o que está acontecendo? Ele falou, tem 2 anos que a minha mulher me abandonou. Começou a me contar as coisas. Entende? Sentado. Deus pode estar fazendo você lembrar de alguém aí que precisa do cuidado de Deus. E talvez você tenha feito como aqueles da parábola do samaritano, passado ao largo do caminho. Estamos no farol. As pessoas batem no
na janela e diz: e nós somos cristãos, fechamos a janela. Meu Deus. Você já teve uma experiência? Eu já tive essa experiência. Uma senhorinha, tive essa experiência. Eu falei, cara, você tem um dinheiro aí? A Ju enfiou na bolsa, deu R$100, eu entreguei para ela. Ela olhou para mim: está errado. Por quê? Você está acostumado a receber só migalhas. Nós criamos oportunidade para as pessoas encontrarem o Senhor. Nós vamos encontrar pessoas de muitas maneiras. Quando nós sairmos do comodismo de dentro do barco e irmos em direção ao propósito de Deus, nós viveremos os milagres de Deus. Aleluia. Mas vai ter que sair do comodismo. Pedrão só viveu porque saiu do barco. Nós vamos encontrar pessoas de muitas maneiras. Porque quando eu leio a história de Ananias, quando Deus falou com ele, ele falou: Senhor, não é possível, esse homem aí, oh, ele bate em todo mundo, derraba dentro de mim, pega, eu vou lá orar para esse homem. Não foi isso? Ele falou: não, esse homem tem carta, ele está aterrorizando todo mundo, você está falando, vai vir lá orar para ele. Deus vai te usar. Amém. E aquele homem que Ananias usou, Deus diz para ele: olha, esse é um vaso que eu vou usar. Segundo ponto, eu preciso ser muito rápido aqui. Além de nós identificarmos necessidade, nós temos que superar as dificuldades. Porque as dificuldades virão quando nós sairmos da zona de conforto. Porque a primeira dificuldade que aqueles homens encontraram foi na porta. Eles tentando entrar e dizendo: olha, eu tenho um paralítico aqui e ele precisa de cura. O camarada disse: a porta é só mais um. Porque aqui também tem muito, aqui tem todo mundo, tem todo jeito que você querer ir. Do jeito que você quiser, que tem problema. Não tem jeito para vocês aqui. Volta amanhã. Amanhã ele vai estar na casa do João. Vai lá. Amanhã vai estar mais tranquilo, mas hoje não dá. Meu Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles homens superaram as dificuldades. Eu li esse texto hoje à tarde, ontem à noite. Eu dizia: Senhor, foi exatamente o que os nossos pais fizeram. Superaram dificuldades. Amém. Meu Deus, era tanta dificuldade. E a Bíblia diz que eles subiram um telhado. Primeira pergunta que eu ia fazer com ela: quem vai consertar isso depois? Como é que nós vamos fazer? Vamos quebrar cada um, vamos abrir com a gente. Quer nem saber. Eu tenho que colocar aquele homem diante de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus está na cidade. Tudo que eu preciso de fazer é colocar ele diante de Jesus. Amém. Aleluia. Supere as dificuldades. Está difícil com seu filho? Coloca ele diante de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus está mandando dizer para mães aqui nesta noite. Deus está ouvindo a sua oração. Sabe? Aquela oração que você tem feito, Deus está te ouvindo. Coloca ele diante de Amém. Jesus. Glória a Deus. Sabe, seu esposo, sua esposa coloca diante de Jesus. Tira a mão fora. A Bíblia diz que eles desceram o homem diante de Jesus. Desceram o homem. Sabe?
Imagina aqui. Não dá para imaginar. Sabe o que o texto está querendo traduzir para nós? Que nós temos a autoridade de Deus para levar pessoas diante dele. Amém. Aleluia. Deus! E que é Ele que vai fazer a obra! Amém. Mas nós precisamos levar, superar as dificuldades. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto, rapidamente, para nós poder concluir. Primeiro eles identificaram a necessidade. Tudo que nós precisamos fazer, nós precisamos de identificar a necessidade nossa. Quando eu vou andando, e cada vez que eu vou andando, eu vou envelhecendo. E cada passo que eu dou, que eu olho, cada ano que passa, eu olho para trás, César, e eu digo, Senhor, eu não fiz o suficiente. Vai faltar para a minha geração. Pais, que é questão. Comece a pensar a respeito disso. A igreja está aqui. Porque homens pagaram o preço para nós estarmos aqui. Agora, que preço estamos pagando para a igreja dos nossos filhos? Meu Deus, meu Deus. Cada passo que eu dou, cada dia que eu vou andando, que eu vou envelhecendo, eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque os meus filhos, eu ainda tenho 7 anos, eu preciso de plantar. Porque vai chegar um tempo que ele vai ter que beber dessa água, ele vai ter que colher. Meu Deus! Primeiro ponto, eles identificaram a necessidade. Nós precisamos identificar a necessidade do mundo. Do seu filho que fica no quarto trancado. Identifique a necessidade dele. Dobre o seu joelho e converse com Jesus. Muitas lutas, queridos, eu venci na minha casa com o Senhor. Glória a Deus. Aquela fase de 14, 15 anos, Gabriel se trancava nos quartos, ficava lá, e eu no quarto dizia, Senhor, o que está acontecendo? Eu ligava para o Vandeir, porque é meu companheiro, os 2 irmãos, digo, Vandeir, ele falou, aqui também é assim, eles têm pouca conversa. Eu digo, mas Senhor, me ajuda, sabe, passar aquela fase. Supere as dificuldades. Mas, terceiro ponto, que é crucial, que nós verbalizamos, mas às vezes não cremos. Creia no poder do Evangelho. Creia no poder do Evangelho. Glória a Deus. Nós verbalizamos, mas achamos que Deus pode fazer só na casa do vizinho. Olhamos famílias inteiras na igreja. E às vezes na nossa falta um pedaço. E nós achamos que somente... Não. O projeto é eu e a minha casa. Eu e a minha família. Esse projeto é do Jardim do Éden. Esse projeto chegou lá no livro de Êxodo. Quando Deus estabelece aquele cordeiro, Ele diz para Moisés, olha, você vai estabelecer um cordeiro por família. Nenhum filho pode ficar de fora. A família inteira vai Amém. participar do cordeiro. Amém. Não é isso? Aleluia. É verdade. Glória. Aquele cordeiro que era morto no livro de Êxodo, ele era morto para a família. Amém, Jesus. Os seus filhos, o seu esposo, a sua filha, a sua esposa. Era para a família. Aleluia. Mas muitas vezes nós aceitamos esse decreto. Pregamos, verbalizamos. Mas a bem da verdade é que nós não cremos no poder do Evangelho. Mas eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Dizer a você nesta noite: creia
no poder do Evangelho. O apóstolo Paulo diz: ele é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. O apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios 9,16: ele, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois é-me imposta a necessidade de pregar, e ai de mim Aleluia. se eu não pregar o Evangelho. E meu irmão, as portas estão fechadas. As portas estavam fechadas. Então eles olharam para o alto e disseram: é do alto que vai vir o nosso Glória a Deus. Amém. Vamos ficar em pé nesta noite. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus.